Olá para você que está nos assistindo. Está começando mais um FGI Cast. Hoje nós temos uma convidada especial aqui. Sempre é um convidado especial, mas hoje também um convidado muito especial. Estamos aqui com a professora Karine Eslar. Tudo bem, professora? Tudo bem, Henrique? Um prazer estar aqui com vocês, com a equipe da FGI. Muito obrigada pelo convite. Professora Karine Eslar, que é professora do MBA Direito do Agronegócio e Holding aqui na Faculdade de Gestão e Inovação. Professora, conta um pouquinho da sua trajetória para a gente. Olha, é longa. Bom, rapidamente, né? Eu sou formada em Direito já há 24 anos. Sempre atuei dentro de jurídicos de empresas, né? Como gestora jurídica, na área empresarial. E em 2011 eu me interessei pelo tema do compliance, que é a temática que a gente vai tratar aqui hoje. E acabei me especializando, fiz duas certificações internacionais, fora do país. Depois eu voltei para o Brasil, passei uma temporada em São Paulo, onde eu pude ter uma experiência muito interessante trabalhando lá. Também acabei me qualificando em São Paulo e nunca mais parei nem de me qualificar e nem de trabalhar na área de compliance. Então já tem 9 anos que eu atuo nessa área. Muito bacana. E isso que é o importante, né? Não parar de se qualificar. A gente vê aí que o mercado está cada vez mais exigente, a gente até conversava um pouco antes, né? E com isso a gente tem que continuar se qualificando cada vez mais. Isso é muito importante. Professor, agora vindo um pouco para a área de compliance, pode parecer uma pergunta muito simples, mas muita gente ainda tem essa dúvida. O que é compliance? Boa pergunta, Henrique. Que palavra é essa, né? O pessoal fica assim meio sem entender, porque é uma palavra de um idioma que não é o nosso. Então, muitas vezes isso gera dúvida mesmo. Mas ótima pergunta. Compliance, eu costumo dizer que é uma metodologia de trabalho que é aplicada nas empresas, né, nas organizações, para várias finalidades. O compliance ele serve desde para trabalhar a questão que envolve mitigação de riscos, controles internos, né? Prevenções inúmeras, né? E está muito voltado, por conta da nossa lei anticorrupção brasileira, à prevenção e ao combate à corrupção dentro das organizações, e também a gente sempre faz um puxadinho ali para questões que envolvam lavagem de dinheiro, financiamento a terrorismo. Então, ele é uma metodologia que é aplicada dentro das organizações para melhorar o fluxo ético e de integridade dentro de uma organização. Quando eu falo uma organização, eu falo empresas em geral. Podem ser públicas, podem ser privadas, né? Podem ser instituições públicas. Então, por isso que a gente fala em organização. Ah, bacana. E assim, a gente vê que a necessidade do compliance nas empresas, principalmente com tantos casos que a gente vê recentemente aí de corrupção que envolve empresas públicas, empresas privadas também, né? Então é muito importante todo esse conhecimento aí em compliance É das verdade, é empresas. verdade. O compliance ele começou com as empresas privadas, né? Nós temos uma lei norte-americana que é de 1977, que é o FCPA norte-americano, Foreign Corrupt Practices Act. Essa lei, ela deu start no mundo todo para repensar as relações público-privadas relacionadas justamente a atos de corrupção. Então, essa lei foi a lei que deu start, né, no mundo todo. Depois nós tivemos a lei do Reino Unido, que é a UK Bribery Act, e tivemos várias outras leis também, aqui inclusive na América Latina. A lei mais antiga da América Latina é a lei do Chile, que é de 1999, e a nossa lei então veio em 2013, porque o Brasil já havia firmado vários tratados, convenções internacionais, se comprometendo a ter uma lei anticorrupção. E isso nunca aconteceu, apesar da gente já ter firmado tratados desde 2010, né? 2002. Então, apesar desses tratados, dessas convenções internacionais, a gente não tinha uma lei ainda. E ela foi promulgada, então, em 2013, e nós temos então já 10 anos, estamos caminhando para o 11º aniversário da Lei Anticorrupção Brasileira,
E o compliance surgiu então dessa necessidade de trazer e tornar os ambientes negociais, empresariais, mais éticos, mais transparentes. Por isso essa metodologia, então. A nossa lei anticorrupção, ela fala em integridade, programa de integridade. E nós temos uma norma ISO, que é 37301, que é um standard internacional, que fala em sistemas de gestão em compliance. Então, nós temos as duas terminologias, né? O compliance e a integridade. Eu, particularmente, entendo que a integridade é um termo maior, que abrange mais, porque o compliance do inglês significa estar em cumprimento, cumprir normativas, cumprir leis. E quando você fala em integridade, você fala em algo mais profundo, que é ser íntegro. Uhum. Então, essa integridade do ser íntegro não fala somente da integridade empresarial, mas também da integridade da pessoa, do indivíduo, né? E as empresas estão trabalhando cada vez mais essa interação entre negócios e colaboradores, negócios e prestadores de serviço, negócios e pessoas, porque, além de tudo, os negócios são feitos pelas pessoas. Muito bacana, professor. E assim, queria saber de você, quando surgiu o seu interesse por essa área? Por Ah, que essa área? então, foi em 2011, né? Como eu Aham. comentei com você, o interesse surgiu em 2011. Eu trabalhava na Mabel, né? E que é uma empresa nossa aqui, muito conhecida da região Centro-Oeste. E a Mabel foi vendida para a PepsiCo, né? A PepsiCo, que é uma multinacional norte-americana e que, portanto, está sujeita ao FCPA norte-americano e tem programas de compliance. Então, quando eu já conhecia a terminologia, já havia lido algo sobre, já havia me despertado esse interesse. E aí, quando a Mabel foi vendida para a PepsiCo, efetivamente eu tive contato com o compliance, me apaixonei pela matéria, né? E comecei a estudar cada vez mais. E finalmente em 2014 eu tirei as minhas duas certificações internacionais e nunca mais parei de investir na área, de atuar na área. Eu, Henrique, sempre tive assim uma paixão enorme pelo direito, sempre amei o meu trabalho como gestora jurídica. Só que chega um momento na nossa vida, na nossa carreira, que a gente quer algo mais, a gente quer algo diferente. E eu encontrei no compliance isso, porque eu tinha dentro de mim entronizado que eu queria fazer a diferença dentro das empresas. Eu queria fazer a diferença dentro das organizações. E às vezes, dentro do âmbito legal, jurídico, restrito ali, né, dos processos, da análise processual, do cumprimento dos prazos processuais, você fica em um âmbito um pouco restrito, você não consegue atuar muito de forma preventiva, você não consegue casar isso muito com a governança, e a governança foi algo que sempre me interessou bastante dentro das organizações, né? A governança corporativa, a gestão empresarial, que são coisas que a gente não vê, por exemplo, na faculdade de direito. E aí, como eu sempre estive dentro das empresas, toda essa parte, né, de gestão, de governança, de administração da empresa, do preventivo, tudo isso sempre me chamou muita atenção. E aí eu vi no compliance, então, essa oportunidade de fazer a diferença dentro das empresas. E aí eu mergulhei nesse mundo mesmo de cabeça, já tem 9 anos e eu não me arrependo, gosto muito. Bacana. E professor, você citou agora um termo que também é muito procurado e que gera muita dúvida com o pessoal do segmento do direito, né? Que é a governança corporativa. Conta pra gente um pouco dessa relação do compliance com a governança corporativa. Perfeito. A governança, o próprio nome fala, né? É uma forma de governar, é uma forma de administrar. Então, a governança corporativa ela tem alguns princípios básicos, assim como o compliance tem os seus princípios, assim como o direito tem os seus princípios, né? Então, a governança corporativa ela trabalha para que a gestão empresarial seja principalmente uma gestão transparente, né? Uma gestão ética, uma gestão adequada, correta e uma gestão que preste contas, que seja responsável, né? Uhum. Então,
a governança corporativa, ela pega todos esses pilares, esses princípios, né? E ela aplica dentro da empresa esses princípios, principalmente responsabilidade corporativa, transparência e accountability, que é a prestação de contas. Esses princípios, eles são aplicados dentro da organização para que a empresa seja uma empresa que trabalhe de forma ética, de forma correta, né? E o compliance, ele vem para auxiliar, para ser um braço dessa governança corporativa e implementar essa metodologia de trabalho que eu te falei, com base em riscos, controles internos, normativas internas, né? A gente precisa ter dentro do programa de compliance estabelecidas algumas políticas, um código de conduta, um canal de denúncias, inclusive agora com a lei do Emprega Mais Mulheres é obrigatório, né? Ter um canal de denúncias para receber denúncias relacionadas a assédio moral e sexual dentro da organização. Então, o compliance ele vem ser esse braço da governança que ajuda a empresa, que ajuda a organização a trabalhar dessa forma, ética, transparente, com integridade, com prestação de contas, com responsabilidade administrativa, responsabilidade financeira, responsabilidade empresarial, responsabilidade social também. Então, o compliance ele é esse braço que vai ajudar a empresa a crescer dessa forma. Professor, e aí outra, até uma pergunta assim, até uma dúvida minha mesmo, que acabou surgindo aqui durante a conversa. Hoje, uma empresa, para ela ter ali um setor que vai fazer todo esse processo para ela precisa ser uma grande empresa, precisa ser uma média empresa, a partir de uma pequena empresa, às vezes que uma empresa que está iniciando já pode começar esse processo? Henrique, o ideal é que a empresa que está iniciando, ela já inicie a sua história de vida com um programa de compliance. Esse é o ideal. Como a gente sabe que o ideal está um pouco longe do possível e que no Brasil as empresas crescem primeiro de uma forma desorganizada e depois elas começam a organizar a casa, a gente sabe, até porque muitas vezes o recurso é pequeno, então precisa investir esse recurso no negócio primeiro, para depois, a hora que o negócio fluir e caminhar, né? Aí sim investir em governança, em gestão, em compliance, etc. O que eu digo, né, a você respondendo essa pergunta, o compliance ele é fundamental em toda e qualquer organização, desde a pequena até a grande empresa, até uma multinacional. Só que existem áreas de atuação em que o compliance ele não é fundamental e ele não é só uma boa prática de mercado. Ele é necessário, tá? Por exemplo, áreas de empresas que queiram licitar com o poder público. Hoje nós sabemos que praticamente todos os estados brasileiros possuem leis anticorrupção que determinam que todas aquelas empresas, organizações que queiram licitar com qualquer ente público, seja municipal, estadual ou federal, tenham que ter programas de compliance ou tenham que se adequar e ter programas de compliance e comprovar à administração pública que o possui, né? Então, essa área já é uma área que abrange muitas empresas, até empresa pequenininha do interior, que muitas vezes está começando ou é uma empresa já consolidada no mercado e que licita com a administração pública municipal, essa empresa tem que ter programa de compliance. Nós, no estado de Goiás, já temos uma lei, né? E essa lei é de 2019, e essa Recente, lei, hein? isso, ela exige que as empresas que queiram licitar com a administração pública, elas licitem, elas tenham que ter o programa de compliance ou comprovar que vão, ou se comprometer a estabelecer um programa de compliance e comprovar isso para a administração pública. E agora também a gente ainda tem a lei de licitações nova, que trouxe o programa de compliance, inclusive
como um diferencial dentro do programa dentro do processo licitatório, que é um critério de desempate, né? Então veja que cada vez mais as empresas que licitam, sejam elas pequenas ou grandes, elas precisam ter compliance. Outras empresas que precisam necessariamente ter compliance, áreas reguladas, energia elétrica, área da saúde, é, área de medicamentos, distribuição de medicamentos, fabricação de medicamentos, que aí também pode entrar na área de saúde, empresas de construção civil, né, que tem uma regulação forte também, telecomunicações, né, a gente tem aí a Anatel, temos a ANEEL de energia elétrica, né? Então, essas áreas reguladas, altamente reguladas, financeiras, bancos, né? Todas essas áreas elas precisam sim ter programas de compliance. E hoje a gente tem um incentivo grande também para que o agronegócio esteja aderente aos programas de compliance, porque o agro ele trabalha com muitas empresas multinacionais como fornecedores, né, prestadores de serviço, ou mesmo matérias-primas, e essas grandes empresas multinacionais, geralmente, elas estão adstritas ao cumprimento do FCPA norte-americano. Então, as empresas que trabalham com essas multinacionais do agronegócio, elas precisam também ter programas de compliance. E todas as empresas do agronegócio que pedem subsídios, subvenções públicas ou empréstimos bancários, especialmente esses empréstimos relacionados a fundos, né? Fundos rurais e tudo mais, elas precisam ter um programa de compliance. BNDES já exige, Banco do Brasil exige, Caixa Econômica exige, muitos bancos privados exigem, né? Então, essas empresas, elas precisam ter programas de compliance para elas conseguirem esses subsídios Hum. dos órgãos públicos e também precisam para conseguir ter acesso a crédito, empréstimos, financiamentos, né? Hoje, para você comprar uma colheitadeira, uma máquina de grande porte, muitas vezes você precisa pedir um financiamento bancário. E aí esse banco ele pode te exigir sim que você demonstre o seu programa de compliance, né, as suas boas práticas de compliance. E aí, se você não tem, você pode não conseguir esse empréstimo, esse financiamento, né, junto a essa instituição financeira. Show. Era até uma pergunta que eu iria fazer sobre o agronegócio mesmo, né? Sobre citar o quanto que isso é importante para o agronegócio, você acabou citando aqui para a gente. E assim, em que pé está o agronegócio com relação à compliance? Hoje a gente pode se dizer que o agronegócio está alinhado ou ele ainda precisa evoluir bastante quando o assunto é compliance, quando o assunto é a governança do próprio agronegócio, né? Como que Uhum. tá, a que pé tá o agronegócio com relação à compliance? Certo. Não, hoje o agronegócio ele tem procurado se profissionalizar cada vez mais, tanto na parte de governança, quanto na parte de compliance e até na própria área de ESG, que é o Environmental, Social and Governance, que é uma outra área também da governança corporativa, né? Então, o agro ele tem cada vez mais procurado essas informações e estar aderente e adequado. Mas a gente ainda vê os médios e pequenos, né, sem acesso a esse tipo de informação e sem acesso a esse tipo de trabalho. O que é uma pena, porque, como eu lhe mencionei, um programa de compliance dentro de uma organização pequena ou média vai fazer toda a diferença, né? As grandes, elas têm que ter, né? Não tem muito questionamento com relação a isso, porque elas têm que ter por vários motivos, seja pelo financiamento rural, seja
pelos créditos que ela vai buscar, seja pelo relacionamento, né, com a FCPA norte-americano. E essas grandes, Bunge, Singenta, Monsanto, elas acabam cobrando isso dos seus fornecedores. Elas acabam cobrando isso daqueles que prestam serviços para elas, que geralmente são as empresas de médio e pequeno porte. Então a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa cobrir essa falta, essa ausência do mercado ainda no agronegócio de médio e pequeno porte, com relação ao compliance, ao próprio ESG, à própria governança corporativa, né? Hoje nós temos fazendas altamente produtivas, é, que ainda não tem essa sistemática de governança, não tem ainda a sistemática do compliance implementado, né? E que ainda está no CPF do proprietário, do dono do negócio, né? Então a gente precisa auxiliar essas organizações a pensar no futuro, a pensar na sucessão empresarial, né? E pensar em retirar do CPF do proprietário essa responsabilidade, que é uma responsabilidade imensa. Porque muitas vezes o proprietário ele faz o empréstimo, ele faz o financiamento em nome próprio. Ele não, porque não existe um CNPJ, não existe uma empresa regular. Então, ele atrai para ele uma dívida, uma responsabilidade imensa, que se muitas vezes ele tiver essa empresa regular, com todas as questões que envolvam governança e gestão, tudo organizadinho, ele vai resguardar o patrimônio dele e a empresa, a fazenda, o CNPJ tem que vai responder, né, pelos financiamentos, pelos empréstimos e tudo mais. Então, a gente ainda vê uma falta de organização nesse sentido, né? Por conta mesmo dos costumes das regiões, por conta mesmo do nosso costume, né? Nós ainda temos esse costume de fazer tudo de forma pessoal, de forma muito pessoalizada, né? Até Isso. porque muitos desses fazendeiros, Henrique, eles têm essa terra porque foi herdada do pai, do avô, então eles querem manter aquela tradição, né? Mas às vezes o negócio cresce tanto que aí realmente não é possível mais trabalhar dessa forma, né? Isso, eu ia comentar até isso, porque muitos dos proprietários de fazenda acabam herdando ali do pai, do avô, e aí acabam herdando também, junto com as terras, os costumes que eram feitos há 30, 40, 50 anos atrás, que hoje Sim, muitas das vezes acabam não funcionando, principalmente na gestão da parte da porteira para fora, que é o exatamente. principal que os proprietários rurais precisam se desenvolver, né? É verdade, faz toda a diferença, né? Você ter uma empresa estruturada, com um patrimônio destacado para essa empresa, para que o seu patrimônio seja realmente resguardado, para que a sua família não venha depois passar uma dificuldade em razão de um financiamento ou de um empréstimo feito no nome da pessoa física e depois tem pessoas que têm até a sua própria casa de residência penhorados ou comprometidos em razão de um negócio mal feito, né? Então a gente precisa pensar e alertar sobre isso. E o nosso MBA ele é muito prático com relação a isso, né? Traz uma série de informações importantíssimas para o produtor, para o dono, né, da empresa, o dono do negócio, para que ele compreenda, né, qual é a melhor forma de se organizar, como ele deve se organizar. É bem prático. Bacana. E aí, falando um pouco disso, né, da parte da. Porque o compliance acaba que faz parte de toda essa gestão. E aí, eu queria ver contigo também como que o compliance ele ajuda não só o produtor rural, mas também como o empresário em si a captar mais clientes, ter ganhos maiores. Como que isso pode ser feito? Como o compliance pode ser uma ferramenta para isso? Tá. O compliance é uma ferramenta que vai gerar segurança dentro da organização. Ele vai gerar segurança, vai gerar credibilidade para essa empresa. É- essa geração de
credibilidade e de confiança e de segurança, de per si já é um diferencial no mercado, já é um diferencial que vai fazer com que a empresa seja reconhecida pelos seus pares e também pelos seus clientes e fornecedores e parceiros e pelos seus próprios colaboradores. A gente chama todo esse quadro de stakeholders, né, que são as partes interessadas. Então, esses stakeholders vão perceber que essa empresa é uma empresa diferente, né? Uma empresa diferenciada. Esse ponto já é um ganho importantíssimo para quem está no mercado e para quem quer perpetuar, manter-se no mercado. A sustentabilidade de um negócio, Henrique, vai depender da forma com que esse negócio é gerenciado, a forma com que esse negócio é governado. E o compliance, como um braço da governança, vai trazer toda essa gama de entendimento, de perspectiva de mercado, de trabalho assertivo, que é necessário para que essa empresa se perpetue. Porque quem funda uma empresa não está pensando, vou fundar essa empresa aqui, se der certo, bem, ok, se não der certo, tudo bem também. Não, quem funda uma empresa, quem abre uma empresa, quer que essa empresa dê certo, quer que essa empresa passe para as mãos dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, né? Quer escrever uma história. E aí, para que essa história seja escrita e ela se perpetue, é importante que haja uma profissionalização. E você ter governança, ter compliance, são fatores de profissionalização. Então, a empresa vai ganhar em todos os sentidos, né? Confiabilidade, respeitabilidade, credibilidade, sustentabilidade, perpetuação no tempo, né? Ela vai ser uma empresa vista pelo mercado como uma empresa séria, uma empresa que atua de forma ética, correta, transparente, íntegra. Os trabalhadores dessa empresa, é impressionante, Henrique, quando a gente tem um compliance efetivo dentro de uma empresa, como os colaboradores abraçam a causa, como os colaboradores se sentem participantes, pertencentes ao universo da empresa. É impressionante, né? Então, assim, são vários ganhos, inúmeros ganhos, né? E potencializar as vendas e os negócios é uma decorrência de todo esse trabalho que é feito. Claro que não é da noite para o dia, ninguém muda de postura ou de posicionamento porque recebeu um treinamento, recebeu um código de conduta ética, mas toda essa sementinha que vai sendo implementada, vai gerando uma cultura dentro da organização. E a médio e longo prazo, os resultados são visíveis. Visíveis. Bacana. E é aquilo, né? É algo que é complicado, mas assim, que é difícil de se implementar na cultura da organização, mas que quando tem resultado, transforma completamente a história de uma organização, de uma empresa, Sim. enfim, de qualquer negócio. E o mais interessante, Henrique, é ver o engajamento dos colaboradores. O quanto as pessoas se engajam, o quanto elas gostam, o quanto elas querem participar, sabe? Porque realmente é um diferencial. A pessoa ela se sente pertencente àquela empresa. Ela não sente que ela é mais uma pessoa que chega para trabalhar todos os dias, né? E que ganha o salário dela no final do mês. Ela se sente motivada porque ela entende que ela faz parte de algo maior, que ela faz parte de um projeto maior, né? Então é muito bonito de se ver. Eu poderia dar vários exemplos aqui de muitas empresas pelas quais eu tenho passado ao longo desses anos e que às vezes o pai trabalha na empresa, aí o filho vai trabalhar na empresa com aquele sentimento de amor, de gratidão, sabe? E permanece ali 20 anos, 30 anos, 40 anos trabalhando naquela empresa,
né? Mas por quê? Porque sente que aquela empresa é diferente, que ele não é só mais um número de matrícula, que ele é um indivíduo, um ser que é ouvido, que é respeitado, que é reconhecido, né? Que é valorizado, e isso faz toda a diferença, né? As pessoas elas se sentem realmente assim impulsionadas a fazer tudo para que aquela empresa dê certo, para que aquela organização bata todas as metas, para que é muito legal, é muito bacana. Elas se sentem parte do resultado, né? Parte de que Exatamente. cada ação que eu estou fazendo aqui nessa empresa É, está gerando um resultado e eu vou fazer parte disso, eu vou ser recompensado por isso. Isso é sim. muito importante. Professor, a gente está chegando no finalzinho do nosso papo, foi muito bacana. Antes da gente finalizar, vou dar um recadinho aqui pro pessoal. Pessoal, quem está assistindo aí até o final, deixa seu like, comenta, deixa uma dúvida que a gente vai estar respondendo aqui junto com a professora. A sua dúvida é muito importante para a gente. A gente sempre, antes do podcast, abre uma caixa de perguntas. Algumas dessas perguntas são inclusas aqui dentro do nosso roteiro, né, para a gente estar perguntando para a professora. E caso você tenha uma dúvida no momento que você esteja assistindo, deixa aqui, a gente vai conversar com o professor, a gente vai atrás, faz uma gravação diferente e coloca nas nossas redes sociais também. Professora, para encerrar, tem mais uma perguntinha que é uma pergunta que a gente faz para todas as áreas. A inovação e a tecnologia tá tomando conta de tudo. E a gente quer saber como as tecnologias, novos softwares, inteligências artificiais, automações estão chegando na área de compliance. Nossa, Henrique, estão chegando e com muita força. Hoje nós temos os canais de denúncia, grande parte dos canais de denúncias já são empresas com softwares que são implementadas dentro das organizações, né, para fazer então a captação das denúncias que chegam por meio dos diversos, né, dos stakeholders, dos diversos agentes interessados, partes interessadas em uma organização. Então, o canal de denúncias hoje, ele já é uma empresa terceirizada que presta serviço. Nós temos várias empresas no mercado, temos várias opções de softwares relacionados à gestão, gestão de contrato, governança, mapeamento de riscos, gestão de riscos, né? Então, nós temos vários tipos de tecnologia que já são aplicadas, né, na área do compliance de forma específica. A inteligência artificial, ela tem sido cada vez mais estudada e pesquisada para aplicação também dentro do programa de compliance. Hoje nós temos treinamentos já que são realizados online por meio de plataformas em que os treinadores, muitos treinadores são os bonequinhos, né? Temos canais de denúncias que são também robôs, então, que fazem ali o primeiro atendimento, né, para captar ali aquela denúncia. Então, nós temos uma infinidade de tecnologias que são utilizadas pelos programas de compliance, pelos sistemas de gestão em compliance das empresas, e assim, tem sido ainda muito, né, toda a parte da inteligência artificial e das tecnologias dentro dos programas de compliance. Nós temos softwares para fazer a medição de KPIs, que são os Key Performance Indicators, né? Que são os indicadores de performance. A gente tem uma infinidade de opções que cabe em todo bolso, inclusive, né? Para a gente melhorar, otimizar o nosso trabalho dentro do compliance das empresas. Temos plataformas de due diligence, que são as plataformas que fazem pesquisas sobre empresas, sobre pessoas, para a gente poder fazer essa devida diligência, né, essa due diligence, em momentos específicos ali da adequação das empresas aos programas de compliance. Então, assim, muita tecnologia sendo utilizada para dar suporte aos programas de compliance
e aos operadores de compliance, né? Os famosos compliance officers, que são as pessoas que, dentro das organizações, tocam o programa de compliance no dia a dia. Show de bola, professora. Muito obrigado pelo papo. Para a gente encerrar, vou te pedir para fazer o convite a quem está assistindo, conhecer o MBA de Direito do Agronegócio e Holding, o MBA no qual você é professora, dá a matéria de Compliance e Governança Corporativa, né? Isso. Faz esse convite para a gente. Pode deixar. Primeiro, eu quero agradecer a você, Henrique, por esse tempo, a sua equipe aqui no backstage. Muito obrigada por todo esse carinho com que vocês me receberam e me deixaram muito à vontade. Quero agradecer à FGI uma vez mais pela parceria, pelo apoio de sempre, por trazer assuntos de tanta relevância, tanta importância para o nosso mercado acadêmico, né? Não é à toa que uma organização que leva a inovação no seu nome, né? E quero convidar você, aluno, aluna da área de direito, você, profissional que já está formado na área de direito ou mesmo em outras áreas afins, o compliance, a governança corporativa, não são somente destinados à área de direito. Nós temos muitos compliance officers, por exemplo, que não são advogados. Então, você que é da área de contábeis, de engenharia, de economia, de administração de empresas, que tem vontade de conhecer um pouco mais, se aprofundar na área do agronegócio, na área de holding, compreender um pouco mais sobre a realidade da governança corporativa, do compliance, do ISD, vem participar conosco. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O curso é um curso de alto nível e venha, você é meu convidado para experimentar essa essa inovação que a FGI trouxe para o mercado goiano e goianiense. Pode vir participar com a gente, não vai se arrepender. Professora, muito obrigado pela participação. Foi muito bacana esse papo, muito conhecimento agregado aí para todo mundo que está assistindo, para mim também, que eu aprendi muita coisa aqui. Quero agradecer também quem assistiu, você que assistiu e está interessado no MBA Direito do Agronegócio e Holding, deixa a mensagem lá no nosso direct no Instagram, MBA Direito do Agronegócio e Holding, e você vai conseguir uma bolsa, um desconto especial para você que assistiu esse podcast, tá bom? Estamos esperando você lá. Obrigado e até a próxima. Show! Bom, Ficou ótimo. Professor, aí você